Olá, para a gente corrigir a página 189, questões 1, 5 e 6. Na questão 1, você precisa utilizar um transferidor, mas é um pouquinho grande, como vocês podem ver, então eu não consegui colocar na outra posição, mas nessa daqui também vai funcionar, tá certo? Então, na letra A, ele pede os ângulos AOB e BOC. Se a gente prolongar essas retas aqui, eu vou ter o seguinte, o meu segmento A tá aqui na direção dos 120 graus ou dos 60, tanto faz se você olha em cima ou embaixo. No entanto que se você olha para um segmento de baixo, para o outro também tem que olhar. Então, olha só, 120 e 150, né? Então, esse ângulo de cá é a diferença entre esses dois números. 150 menos 120 é igual a 30. Portanto, aqui mede 30 graus. Mesma coisa aqui, ó, quando eu prolongo, eu vou achar aqui no 180 e o B aqui, ó, no 150. 180 menos 150, 30 graus. Desta forma, eu tenho que ir para a letra A, as medidas são 30 em 30. Qual a relação entre os ângulos AOB e BOC? Como o ângulo AOB e BOC têm a mesma medida, eles são chamados de congruentes. Qual a relação entre a semirreta OB e o ângulo AOC? Bom, se o nosso segmento, nossa semirreta OB, está entre dois ângulos iguais, isso significa que ele cortou o ângulo maior. Que ângulo maior? Esse ângulo AOB, né? Ele cortou esse ângulo AOC em dois ângulos menores e de mesmo tamanho. Ou seja, ele é a nossa bissetriz. Lembrando que bissetriz, ó, divide um ângulo maior em duas partes iguais. Vamos para a questão 5. A questão 5 fala o seguinte, na figura abaixo, a semirreta OR é a bissetriz do ângulo AOC. Então, esse cara aqui, ó, é a nossa bissetriz. Quanto mede o ângulo COD? Eu fiz a representação aqui numa folha da nossa questão 5, certo? Então, nós temos isso aqui. Essa de cá é a nossa bissetriz, beleza? Então, se o nosso OR é a bissetriz, ele está nos afirmando, e assim, ele indica, ó, é a bissetriz do ângulo AOC. Então, esse ângulo de cá que tá faltando também mede quanto? 20. Tá ok? E esse ângulo que nós não conhecemos, é justamente ele que a questão pede. Como é que a gente vai fazer? Como ele indica que o ângulo AOB é um ângulo raso, significa que esse ângulo todo aqui mede 180 graus. Então, olha só, todo esse ângulo de cá mede 180. Dessa forma, a junção desses quatro pedacinhos aqui, desses quatro ângulos, tem que somar quanto? 180 graus. Baixar aqui, ó. Então, a soma de todos eles tem que dar 180 graus. Resolvi aqui primeiro o lado esquerdo. Somei 30 mais 20 mais 20. Letras de um lado, números do outro, né? Fica desse jeito. Então, a nossa continha vai dar 110. Tá ok? Vamos agora Vamos à questão 6. Na questão 6, ele diz que o nosso OC é bissetriz, tanto aqui quanto aqui. Vamos primeiro para a letra A. Se OC é bissetriz, ele está dizendo que divide um ângulo maior em dois ângulos iguais. Então, se os dois ângulos são iguais, eu estou dizendo o quê? Que 5x menos 8 é exatamente igual a 4x mais 7, concorda? Porque, ó, se o OC é uma bissetriz, então esse ângulo de cá tem que ter a mesma medida desse. Portanto, olha só, nós vamos ter aqui 5x menos 8 é igual a 4x mais 7. Letras de um lado, números do outro. E aí eu vou encontrar o x igual a 15. Mas a pergunta não é o valor de x, a pergunta é o valor do ângulo AOB. Para que isso aconteça, eu preciso substituir o x. E aí, tanto faz se eu substituo nessa ou nessa de cá. Eu escolhi a de cima. Substituindo, então, eu vou ter que 5 vezes 15 menos 8 é igual a 67.
E por que eu multipliquei por 2? Não são dois ângulos iguais que vão formar um ângulo total? Então, multiplicado por 2, 134. Vamos agora para a letra B. A letra B é o mesmo esquema, só que tem um detalhe aqui agora. Nós temos 3 pedacinhos de ângulos. E aí, a bissetriz da gente está aqui, ó, no OC. Ou seja, esse ângulo todo é igual a esse, olha só. Tá? Porque a bissetriz está aqui. Então, o 3x é igual à junção desses dois. Portanto, como é que ficaria a minha equação? 3x é igual a 75 menos 2x mais 30. Ou seja, 3x, que é aquele nosso ângulo daqui, ó, é igual ao somatório desses dois. Letras de um lado, números do outro. Resolvo a minha equação e encontro que o meu x mede 21 graus. Novamente, eu vou escolher um dos dois para substituir e depois eu multiplico por 2. O ideal é pegar esse aqui, que é o menorzinho. E aí, então, ó, 3 vezes 21, 63, multiplico por 2, que dá 126. Lembrando, multipliquei por 2 porque eu quero esse ângulo todo aqui, ó, todo pintado de laranja. Então, eu tenho que somar esse com esse. Como eles são iguais, eu posso calcular 1 e multiplicar por 2.